O que nós vamos fazer neste exercício é o seguinte: vamos agarrar no terreno que fizemos anteriormente, através de uma malha de LNA, e o que nós vamos gerar vamos, segundo a direção x e y, ou seja, segundo esta direção x e segundo esta direção y, vamos criar uma série de cortes no terreno com um determinado afastamento através do grasshopper. Ao fazermos em x e y, podemos obviamente também fazer em z, e, portanto vamos fazer a título exemplificativo de z. Uma vez feito isso, vamos agarrar neste terreno e vamos transformá-lo noutro tipo de mesh, um quadro remesh, que será depois o terreno que nós iremos utilizar para os modelos seguintes, e em que, ao invés de termos o terreno com esta trama irregular de triângulos, vamos passar a ter um terreno com uma malha quadrangular simulando este mesmo terreno. Portanto, o que eu estou aqui a fazer é no fundo mudar entre o modo render, o modo shade e o modo wireframe. Okay? Eu posso deixar estar assim o modo wireframe, e a primeira coisa que vamos começar por fazer é clicar aqui e vamos pedir mesh e vamos chamar um parâmetro mesh, ou seja, parâmetros geometry mesh. Vou clicar aqui o meu bifocals para nós conseguirmos ver exatamente qual é a mesh que estamos a usar, e vamos importar este terreno para aqui. Poderíamos também importar um parâmetro do exercício 4 anterior e fazer copy-paste e passar para aqui. Então vou fazer set one mesh, seleciono, enter, já está. Já posso esconder aqui a layer, fiquei com a representação, e vou alterar o nome para um nome parecido com a layer. Vou-lhe chamar terreno LNA mesh. Ok? Portanto, este é o meu terreno base, e o que eu agora vou fazer vou pedir o paralelepípedo que me vai envolver este terreno. Para isso, chamo o comando bounding box, ou bbox, para sabermos onde é que ele está. Ele está em surface primitives, e o que eu vou fazer com este é ligar estes dois, e eu obtenho o paralelepípedo que me envolve todo o terreno. E, com base neste paralelepípedo, eu vou querer extrair esta face do lado direito e esta face do lado esquerdo. Okay? Para isso, vou ter que fazer o deconstruct brep, ou debrep, ou debrep. Vou ligar os dois e eu passo a ver. Uma vez que eu tenho estes elementos todos aqui a sobreporem-se em termos de representação, venho ao ícone do cilindro branco e verde, clico, deixo de ter aqui no RIN, e agora, à medida que eu clico em cada um destes componentes, ele mostra-me qual é o componente ou componentes selecionados. Neste caso, então, nós vamos, no fundo, desconstruir o nosso paralelepípedo segundo faces, arestas, edges e vértices. Ora, eu sei que um paralelepípedo tem 6 faces. No entanto, se eu não soubesse ou tivesse dúvidas, ia a parâmetros, input, panel, o amarelinho, ligava o F aqui, e ele vai me mostrar que eu tenho 6 componentes, com o índice a começar no 0 e a terminar no 5. Então, se eu sei que tenho 6 componentes, sei quais são os índices, o que eu tenho que fazer é um filtro dos componentes para obter face a face. Okay? Para isso vou set, list, e peço list item, ou seja, quero especificar o índice de um elemento da minha lista para visualizar. Ora,
eu vou querer dois planos, vou querer este e este. Portanto, vou fazer aqui uma cópia dupla. Eu sei que o índice há de variar entre 0 e 5. 0 menor do que 5. Vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Ligo. Okay? E agora vou ligar a face aqui. Okay? Quando eu venho aqui, o meu índice 0 é esta face. Quando eu ligo aqui, obviamente que o índice 0 tem que ser a mesma face, porque é a mesma lista. Vou então andar aqui um bocadinho. Okay? E verifico que o índice 3 é o índice que tem deste lado. Porquê que eu estou a ir para este e este? Porque, se repararmos, a normal, segundo este plano, é o eixo positivo de x. E a normal, segundo este plano, é o eixo positivo de y. E, portanto, estou a escolher os eixos positivos. Então já tenho os dois planos e quero agora obter, no fundo, o meu corte. Okay? Clico duas vezes e vou escrever contour. Atenção, existem três contours. Eu quero este primeiro com as linhas de corte a vermelho e a 45 graus. Okay? Tenho duas direções, portanto vou precisar de dois planos. Então vamos começar por este. Este é no fundo a minha superfície, no fundo o que eu vou cortar, a forma que perdão. Aqui não. O que eu quero cortar é o terreno. Portanto, aqui, este S vem do terreno. No entanto, como eu estou a fazer este zoom para conseguirem ver melhor, eu agora, se eu puxasse uma linha, ele vinha aqui por cima. Então, o que é que eu vou fazer? Vou clicar duas vezes e ele vai-me criar um relay. Para eu saber de onde é que vem esta informação, clico no lado direito do mouse e vou escrever terreno Delaunay Mesh. Então eu já sei que informação é que eu estou a ter aqui. Isto funciona como se fosse uma extensão, chama-se Relay. Clicando duas vezes com o lado esquerdo desaparece. Okay? Portanto, em vez de ir lá ao fundo, basta-me vir aqui e ligar. Okay? Portanto, já tenho aqui as minhas duas ligações. Então o que é que ele me pede? Ele pede-me este shape, vai-me pedir um ponto. Eu preciso de um ponto aqui, tanto neste como neste. Então, qual é o ponto mais rápido de obter, sem ter que desconstruir, ter os vértices, são de ser 4 vértices, selecionar um. É pedir a área deste plano. E o que é que me dá a área? A área dá-me o valor da área e dá-me o centro ou o centroide desse. Okay? Portanto, se eu tenho este é o ponto que eu vou usar e vou cortar nesta direção com planos paralelos. Faço esta mesma operação, tenho o plano e tenho aqui o ponto onde vou fazer estes cortes. Vamos puxar isto ligeiramente para a frente, selecionar, mover. Então, eu já sei que o meu ponto há de ser o C. E ele precisa do D, que é uma distância, e de um N, que é uma direção. Então, vou dizer que a distância vai ser igual a 2 metros. Eu ponho aqui. E vou pôr aqui. Ele diz-me que já está, ele assume aqui uma distância por omissão, que é no fundo o Z. Ou seja, o eixo do Z é o valor que aparece por omissão, mas não é o valor de Z que eu quero. Então vamos ver qual é que é a direção. Okay? Este é o meu plano de corte, a minha direção é a normal. Ora, a direção normal é o eixo dos Y. Então, clico aqui, escrevo Y e vou escrever
unit y, ou seja, é um vetor paralelo ao eixo dos y. E clico aqui. Ok? Ele vai pensar, vai fazer o cálculo, e assim que a rodinha parar, o cálculo está feito e vamos ver o que é que foi feito. Ok? Já está. Vamos clicar aqui e quando eu aproximo eu vejo que eu tenho uma série de cortes segundo x e os cortes vão acontecer sucessivamente segundo y. Vou fazer agora para esta direção. Tenho aqui a direção e ali o ponto escondido. Portanto, eu vou querer cortar segundo planos paralelos ao eixo do y e estes planos vão ocorrer ou vão se distanciar das unidades segundo x. Portanto, aqui em baixo, o meu vetor há de ser o vetor x. Okay? Outra vez, vai calcular os vários cortes e o que eu vou obter vai ser o corte agora segundo x, ou neste caso paralelo ao plano y. Okay? Quando eu junto os dois, eu tenho no fundo aqui uma grelha quadrangular. Vamos terminar aqui esta parte. Uma vez que isto são linhas ou curvas, vou pôr aqui curva, Ctrl C, Ctrl V, e vou dizer que estas curvas correspondem ao perfil, e o perfil é segundo este eixo, x. Logo, este aqui vai ser o perfil y. Okay? Porquê? Porque o valor que eu tenho aqui é normal. Sendo a normal, e sendo essa normal y, implica que o plano será x. Venho para aqui, ele aparece atrachado por cada linha, ou cada conjunto de linhas estão isolados, e eu vou passar estes dois conjuntos de perfis para o meu modelo do terreno. Okay? Uma layer, vou-lhe chamar perfil X, outra layer, perfil Y, e vou dizer que o perfil X vai ter uma cor para a layer magenta. É aqui entre o magenta e o vermelho. Apply. E o perfil Y vai ter aqui uma cor tipo cian. Vamos por aqui mais forte. Aqui, tá bom. Apply. E agora seleciono o perfil X, lado direito do mouse, Bake, X. Ok? Quando seleciono, ele fica naquela layer com esta cor. Já não preciso. Venho a este, lado direito do mouse sobre o parâmetro, Bake, Y, ok, clico fora e fez. Quando eu ligo os dois, okay, eu consigo ter um efeito, para além da tridimensionalidade que o cruzamento destas duas grelhas tem, usando óculos 3D ou com filtros azul-magenta ou cian-magenta, eu conseguiria ter uma percepção espacial mais acentuada do próprio terreno. Okay? Portanto, isto é apenas aqui um grafismo. A primeira parte do exercício está feito. Vamos fazer agora a segunda, que é transformar o meu terreno, que está aqui,
segundo um outro tipo de mesh, um quad mesh. Quad mesh. Então vou ao menu mesh, input, mesh, triangulação, e no triangulação tenho aqui o quad remesh. Okay? Ele vai criar uma nova mesh, mas de lados quadriculados. Okay? O G é a geometria que vai estar associada a esta. Portanto, é o meu mesh anterior. Ele vai aqui pensar e depois vai-me pedir um C e um S, ou seja, umas curvas guias, que eu vou dizer que é esta base, este limite 2D, e vai ter o S, que é os settings. Em versões do Rhino 7 ou versões anteriores do Rhino 8, esta designação C não aparece, aparece com outra letra e, portanto, podemos ignorar a diferença de letras porque a entrada ou a informação que temos que dar à entrada é exatamente a mesma pela mesma ordem. Vamos então fazer aqui os settings. Okay? Nos settings, Mesh, Triangulation e temos Quad Remesh Settings. Okay? Eles vão ser ainda uns quantos e destes todos há dois que nos interessam em particular. O TC, que é definir quantas faces é que vamos converter, é que vamos simplificar o terreno. Eu quero simplificar o terreno em X número de faces. Eu vou dizer que esses valores variam entre 25.000 e 50.000. Se quiséssemos, podíamos pensar que este valor aqui teria que ser um número de lados, ou quadrado do número de lados que queríamos, dito de outra forma. Segundo esta direção, quantas faces queremos aqui nesta direção? Se quiséssemos 100 faces, o valor, uma vez que esta tem a dimensão, seria 100 vezes 100, seriam 10.000. E, portanto, poderíamos pré-definir um número de faces para aqui e o número total seria este número ao quadrado. Okay? Podemos fazer este slide com este valor e depois ligar aqui, ou podemos fazer, por exemplo, dizer que nós queremos 200 faces, 200 lados, e eu agora quero que este valor aqui seja o seja o quadrado deste. Tenho uma forma fácil de fazer, okay? Asterisco, que é a multiplicação. Qualquer número elevado ao quadrado é esse número multiplicado duas vezes. E, portanto, de uma forma simples, ligo 200 vezes 200 e diria que este era o número total. E, portanto, o valor, à medida que eu aqui definisse o número de lados que eu queria, ele ia-me dando qual era o número total de faces que o meu modelo deveria ter. Okay? Porquê é que eu estou a pôr isto aqui? Porque no Rhino 7 e em algumas versões do Rhino 8, o Grasshopper não tem esta variável TE, que é aquela que eu vou usar aqui no exemplo. Okay? Não tendo esta variável TE, tenho que usar a variável TC e, portanto, a recomendação aqui para o número de faces são 50.000, mas podemos fazer também por aqui, isto teria 40.000, seria 200 por 200, e, portanto, ligavam este. Como eu quero definir qual é a dimensão da aresta desta quadrícula, o que eu vou fazer aqui é outro processo. É dizer que a minha aresta tem 2 e eu vou ligar aqui ao TE. Okay? Pergunta que me podem fazer: e se nós quiséssemos este valor e determinar este? Seria fácil. Eu sei que o meu valor
comprimento são 1000 metros. Eu quero 2, de 2 em 2 metros, que é exatamente este valor que está aqui, e portanto eu só teria que fazer uma divisão. 1000 dividia por 2 e depois multiplicava o valor aqui duas vezes, okay? E este R era o valor que ligava ali ao TC. E desta forma eu ia obter o mesmo número de faces, mas dando a volta aqui ao sistema, não especificando quanto é que eu quero cada aresta, mas criando aqui um cálculo de modo a obter exatamente esse valor, ou sabendo, neste caso, o número total de faces que iriam corresponder. Okay? Portanto, só vamos alterar este ou este e colocar aqui no size. De seguida, eu vou ter que colocar ou especificar aqui uma curva guia. Esta curva guia é apenas para forçar que o terreno que nós queremos fique dentro desta implantação. Okay? Para isso, vamos aqui aguardar que faça. Eu vou depois importar uma curva, okay? Um parâmetro do tipo de curva. Vou pedir set one curve, já está aqui. Portanto, curvas, lado direito do mouse, set one curve. Vou clicar neste elemento, já está, e vou pôr aqui internalize data para garantir que ele está lá. E com o lado direito do mouse vou mudar o nome e vou-lhe chamar limite 2D. Okay? Venho para aqui, ele vai recalcular e após ter recalculado eu vou clicar em cima do QR Mesh para ver como é que está então a superfície. Aqui nós não vemos faces. O que é que eu vou fazer? Vou criar uma nova layer. Vou-lhe chamar 3D terreno QR Mesh, okay, para ter ali o mesmo nome. E agora, lado direito do mouse, Bake, QR Mesh, ok, e já está. Portanto, desselecionei e agora já tenho o meu terreno com esta. E o que é que eu vejo? Eu estou aqui em wireframe e reparem na diferença em termos gráficos quando vemos um e o outro. Este é muito mais confuso quando utilizamos este. Ele tem a definição e é mais fácil de visualizar o próprio terreno com estas faces. E este até pode ter muito mais faces do que o anterior. Okay? Portanto, é só aqui. Para além disso, temos ainda um outro fator, que é um fator de escala. Se nós sabemos que cada elemento destes tem sensivelmente 2 metros, quando estamos a trabalhar aqui no terreno, temos logo, automaticamente, a valor de escala. Se eu não quisesse 2, quisesse 10 metros, era alterar aqui o valor e iria pôr. Vou só pôr a título de exemplo, portanto vou criar aqui uma nova layer. Vou-lhe chamar 3D terreno QR Mesh 10M, 10 metros. Okay? Isto não é, este último não estava solicitado no exercício, mas já agora vamos aqui alterar. Clico aqui duas vezes, vou escrever 10, confirmo o valor, ele vai recalcular todos os elementos e quando
ele tiver terminado, vou exportar. Neste caso, uma vez que são menos faces, ele vai fazer uma simplificação ao meu terreno original. Venho aqui. Vamos esperar que ele agora faça ali a representação. E quando eu fizer o bake, vamos comparar. Okay? Esta operação do quadro remesh pode ser feita diretamente no Rhino, através do comando quadro remesh. Okay? Eu só estou a utilizar o Grasshopper, uma vez que tivemos que fazer os perfis, aproveito e faço. Okay? E portanto tenho aqui a versão mais simplificada do terreno, neste caso com uma quadrícula de 10x10. Okay? Nisto tudo eu acabei depois por não fazer o tal corte segundo ou as curvas de nível, e portanto vou aproveitar, vou-lhe chamar aqui curvas de nível e vou fazer rapidamente. Vou aproveitar para gravar, vou fazer aqui um save ao documento para não perder. Ele pergunta-me qual é a pasta. Neste caso, criei aqui uma pasta que é para os vídeos de 5 e 6, que vão estar juntos. Chamo exercício 5, save. E agora vou então fazer para as linhas de corte, para as curvas de nível. Para fazer as curvas de nível, vou chamar outra vez o contour. Eu sei que a minha direção há de ser Z. Okay? Eu quero segundo Z. O S, que é qual é que é a superfície ou qual é a geometria, é a mesma, é o terreno. Vou querer fazer curvas de nível de 0.25 em 0.25 ou então de 20 em 20. Esta é a distância e ele vai já fazer, mas seria importante especificar aqui um ponto. Ora, se eu especificasse a face inferior do paralelepípedo que envolveu o terreno, eu não sabia, ou não sei à partida, que cota é essa. Então, para eu especificar um ponto com uma cota e um plano, eu posso fazer uma coisa simples, que é vetor, pontos, construir ponto. E ponho aqui o ponto. Por omissão, x, y e z são zero. Significa que eu estou a trabalhar no plano xy a partir da cota 0. Então, todos os contornos, todas as curvas de nível são feitas a partir do zero, ou começando no zero. Se eu não quisesse o zero, quisesse outro valor qualquer, por exemplo 80, o que eu teria que fazer, vamos só aqui deixá-lo concluir, já agora vamos pôr para ver as curvas de nível, o que eu faria era clicava aqui, escrevia 80, Enter, e então o meu plano a partir do qual ele ia cortar era o plano 80. Como o 0 e 80 são inteiros e como 80 metros está abaixo do meu terreno, não há aqui nenhum efeito. Portanto, o resultado final é sempre o mesmo. Okay? Lado direito, bake, curvas de nível. Já está. Ok, estão aqui. Depois era possível separar as curvas de nível, a cada 4 seriam secundárias, a quinta seria mestre, portanto seria possível depois fazer isso. Não é agora aqui o objetivo, ainda não modelamos o terreno conforme queremos, estamos só aqui a usar este, e o que vou fazer agora é, ou melhor, esta parte no fundo conclui aqui
o meu exercício, que era fazer o QMesh de 2 em 2 metros e depois um perfil XY para cada um, que era aquilo que era solicitado. Okay? Portanto, o exercício 5 está feito. Vou partir para o exercício 6. Okay? Vou aqui abrir rapidamente a janela do Safari e vou colocar ali do lado direito, vou chamar a página a homepage e após chamar a homepage vou mostrar aqui algumas imagens que já estão. Portanto, vem Teaching, Geometric and Generative Modeling, depois vamos a Documentos, Project Documents. Okay? E eu já tenho aqui uma imagem a cores, com enquadramento segundo este quadrado vermelho, para projetar aqui. Okay. Tem que estar assim, ou seja, eu tenho que ver o X e o Y nesta direção e vou pôr o terreno de modo a que eu consiga ver este vértice e este. Para terem a noção, aqui é a zona da autoestrada e é assim que vamos aplicar o mapa. Okay? Este já não é necessário, vou minimizar e eu gravei aqui na pasta do exercício 5, então a imagem satélite a cores e a preto e branco. Na próxima aula, na 7, eu irei mostrar como é que geramos estas imagens através do QGIS, mas para já vamos só atribuir aqui o material. Portanto, exercício 5 é a geometria, exercício 6 vai ser só a aplicação deste material. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, esta é a layer do meu material e vou selecionar o terreno e vou especificar nas propriedades como é que eu quero aplicar esta imagem de satélite. Okay? Temos aqui uma série de itens. O primeiro são as propriedades gerais, o segundo são os materiais e o terceiro chama-se mapping. Okay? Como é que é o mapeamento? Vários tipos de mapeamento. Eu vou fixar o quarto ícone, ou se quiserem, a seguir ao patinho, o segundo, que é Apply Planar Mapping, aplicar um mapeamento plano. Oriento a minha vista, atenção aqui ao X e ao Y, vou clicar primeiro ao fundo, depois próximo, e vou dizer que quero aplicar um mapa do tipo UV, ou seja, ele só existe no plano XY e é projetado segundo Z. Se fosse XY UVW, ele era projetado nos 3 eixos, ou seja, segundo o plano XY, YZ e ZX. Ok? Já identificamos como é que queremos aplicar esta imagem, vamos agora aplicar a imagem. Eu podia aplicar o material que eu vou fazer, especificando diretamente à geometria, mas eu vou optar por especificar no próprio terreno. Portanto, a seguir ao terreno tenho aqui este círculo, que corresponde à definição dos materiais. Nos materiais, ele por omissão vem plaster, eu clico e vou selecionar Picture, imagem. E qual é a imagem que eu quero? Eu vou querer a minha imagem satélite, neste caso podia ser a cores ou preto e branco. Vou pôr a cores, Open, e quando eu fizer Apply, ele vai aplicar esta imagem. Quando eu fizer Apply, vão-se questionar, mas não está. Não está porquê? Por uma razão muito simples. Porque o nosso modo de visualização é o wireframe. E para eu ver estes mapeamentos, ou estes materiais, eu tenho que estar
em render. Ok? E já tenho aqui o meu terreno em render. Okay? Este é o exercício 6. Só para concluir e à parte, existe um comando no RHIN chamado Clipping Sections, que nós podemos escolher qual é o objeto que queremos cortar, este, e podemos dizer segundo que direções. Okay? Neste caso, ele está aqui segundo esta direção. Vou pôr aqui, Enter, e vai cortar naquele sentido. Se eu agora fizer Move, e avançar, automaticamente o terreno vai sendo cortado. Uma vez que ele é uma superfície, parece só uma linha, mas se ele fosse um sólido, apareceria toda a secção e a área disseccionada poderia aparecer depois com uma trama. Okay? Se eu quisesse do outro lado, eu podia fazer um copy. Okay? Vinha aqui, podia agora fazer uma rotação. Okay? Vou rodar, clico em Shift para ser, então já estou a cortar na direção oposta. Quando nós criamos, há a possibilidade de fazer o clip. Se eu agora quisesse mais 2 cortes, podia copiar este e este. Vou fazer assim, Enter, e vou rodar aqui o 2 e este aqui. Vamos pôr aqui um ponto qualquer. Vamos selecionar este e este. Temos aqui o Gumball. Se isto não aparecer, clicam aqui em Gumball, já aparece. Venho aqui, Shift, ele fica ortogonal, ou então carregam em orto. E agora já tenho 4 secções a cortarem-me aqui o meu terreno para a minha área de intervenção ou para uma área menor. Okay? Portanto, estou a trabalhar aqui. Esta imagem foi produzida à escala 1000, mas foi feita para uma folha com 1 metro e, portanto, quando aproximamos, conseguimos aqui algum detalhe deste modelo. Okay? Espero ter sido útil. Até ao próximo exercício.